Hoje é dia de todos os pretos, de todos os pretinhos, assim como eu. Por isso eu vejo tudo mais bonito. Meu Senhor Benedito, eu sou filho seu. Hoje é dia de todos os pretos, de todos os pretinhos, assim como eu. Por isso eu vejo tudo mais bonito. Meu Senhor Benedito, eu sou filho seu. No dia 1º de dezembro de 1980, sob a bênção dos orixás e a proteção de Oiá, o saudoso babalorixá Adilton de Yansan plantou a semente sagrada que germinaria no Ilê Oyatadê. Visionário e homem de fé, este líder espiritual dedicou sua existência à preservação dos saberes ancestrais, à prática da caridade e ao acolhimento de todos que buscavam refúgio espiritual. Ilê Oyatadê, em língua iorubá, significa Casa da Coroa de Yansan. Mais do que um nome, é uma declaração de devoção à grande mãe dos ventos, a guerreira que coroa seus filhos com coragem e sabedoria. E assim, por mais de 44 anos, o Ilê Oyatadê tem resistido às tempestades do tempo, fortalecida pelos mesmos ventos que Oiá comanda, ventos de transformação, de cura e de esperança. É nossa orientadora, é nossa ancestral, é aquela que nos protege, nos vigia, nos cuida, que mesmo nas horas mais difíceis, mesmo nos momentos mais adversos, ela sempre, com a sua brisa, com o seu vento, com o seu bailar, ela sempre mostra que está ali para nos proteger, para nos embalar, nos cuidar. Essa é Mãe Oiá. No Brasil, as religiões de matriz africana representam um patrimônio cultural e espiritual que atravessou séculos, resistindo à escravidão, ao preconceito e à perseguição. A Umbanda e o Candomblé são as duas principais religiões de matriz africana praticadas no país, cada uma com suas particularidades, rituais e filosofias próprias. Embora compartilhem raízes comuns e sejam frequentemente confundidas, ambas possuem características distintas que as definem como tradições religiosas únicas. Então, é bem comum, né, as pessoas terem essa comparação ou até mesmo colocarem tanto a Umbanda como o Candomblé em um segmento igual. E não é. A Umbanda, ela, apesar de parecer muito com o Candomblé, por indumentárias, às vezes a introdução de algumas cantigas, louvores, algumas rezas, algumas manifestações tradicionais e culturais que tem tanto uma como a outra, e aí tende as pessoas fazer essa comparação. Mas a Umbanda, ela é uma religião brasileira, né, afro também, indígena, espírita, cristã, e com segmentos em até outras ideologias. E o Candomblé é a questão da diáspora, da vinda dos escravizados, que já tinham seu culto, já tinham sua tradição mais antiga, né, do Yorubá, do Nagô, do Banto, de todas as outras nações, a qual cada negro, cada habitante ali que foi trazido da África para cá, tinha a sua religiosidade, tinha o seu culto, tinha a sua tradição. Chegando aqui, os nossos ancestrais que foram escravizados precisaram criar um movimento de resistência para resistir
os ataques dos europeus, existiam os ataques dos senhores, das senhoras de engenho, dos capitães dos maços, e todo aquele povo que provocou essa questão da escravidão. E aí precisou ser criado esse movimento do candomblé para poder resistir o culto dos orixás de uma forma adaptada, né, de uma forma recriada, porém com a sua essência ainda, sua essência afro, com os conhecimentos que cada um dos mais velhos conseguiram juntar, e aí cada um foi criando a sua forma ali, através das nações a qual a gente costuma falar dentro do candomblé. Seja Efon, seja Queto, seja Nagô, seja Banto, Angola. Tem vários segmentos dentro do candomblé, de uma forma bem peculiar, de uma forma bem específica, que deve ser respeitada, independentemente da tradição de cada um. Nas religiões de matriz africana, a figura do filho de santo representa muito mais do que apenas um praticante religioso. Trata-se de alguém que estabeleceu um vínculo com as divindades, tornando-se integrante de uma comunidade espiritual regida por tradições e códigos de conduta específicos. As vestes brancas são um dos elementos mais marcantes dessa identidade religiosa. O branco simboliza pureza, paz e conexão com o sagrado, sendo a cor predominante nos rituais e no cotidiano dos terreiros. Os fios de conta, ou guias, também são um elemento que compõe a estética do filho de santo. Não são meros acessórios, mas objetos consagrados em rituais específicos que carregam o axé. Assim como na Igreja Católica tem o terço, tem o rosário, como nos evangelhos tem a sua Bíblia, que é um símbolo, querendo ou não, é um símbolo que eles usam. Nós temos as guias, né, no qual estou usando os meus fios de conta, que é do candomblé, que eu também sou iniciado. Né? Cada fio de conta representa um santo do meu enredo que rege a minha vida, como tem também as guias de Umbanda, guia de Caboclo, guia de Preto Velho e das demais correntes. São para a gente estar sempre estando mais próximo deles. É o meio de ligação que nós temos com nossos guias. Né? É plástico, pode ser plástico, mas para nós é sagrado. Assim como é sagrado a Bíblia, em que o evangélico anda, assim como é sagrado um terço, ou aquele fiozinho de conta e que os muçulmanos usam. É uma ligação com o divino. Para nós, o fio de conta ou as guias de Umbanda é uma ligação ao nosso divino. A Umbanda trabalha com várias linhas de entidades, divididas entre esquerda e direita. Cada linha possui suas próprias características, pontos cantados, cores e elementos específicos. Essa estrutura reflete a característica sincrética da religião, que incorpora elementos de diversas tradições espirituais do Brasil. Linha da esquerda, né? Para muitos eles dizem, né, que é a linha macabra e tudo. Já eu não digo linha macabra. A linha da esquerda é a linha dos Exus, linha das Pombagiras, que são o povo que trabalha da noite. É aquele povo que quando nós precisamos de algo rápido, eles estão ali. Mas não querendo dizer que um Exu, uma pombagira, possa também estar cuidando da nossa saúde, que eles também cuidam da nossa saúde. Assim como tem os preto velhos, os caboclos, os herês, a família de Légua, que é muito forte dentro do Piauí e do Maranhão, a linha de Verequê, de Caboclo, dentro da linha da direita. Então, eles caminham juntos, né? Um depende um do outro para poder estar tendo uma harmonia de desenvolvimento dentro da casa, que nenhum pode trabalhar fora a parte, porque já começa a sair fora do ritmo. Então, tem que alinhar todas as linhas para poder encaminhar super bem. Em ambas as tradições, a hierarquia funciona como um sistema educativo, onde cada grau representa não apenas status, mas principalmente responsabilidade. O respeito aos mais velhos na religião é fundamental, pois são eles que detêm a sabedoria ancestral que mantém viva a tradição. Na Umbanda, o pai de santo lidera o terreiro, mas o acesso ao conhecimento pode ser mais dinâmico, baseado no desenvolvimento mediúnico e na capacidade de incorporação das entidades. Os cambones são auxiliares fundamentais, responsáveis por dar apoio durante as consultas e giras e manter a ordem ritual. Embora ocupem uma posição aparentemente simples, são essenciais para o funcionamento dos trabalhos espirituais.
O Cambone é servir a espiritualidade com humildade, fé, amor e caridade. E também auxiliar um médium quando ele está incorporado. Um médium pode se tornar Cambone quando ele é iniciado a sua espiritualidade na Umbanda, né? Quando ele entra, assim que ele entra no terreiro, ele pode sim ser um Cambone, ser chamado para cambonar um guia. Quando eu cheguei aqui na casa, em 99, aí eu cheguei como consulente, aí 3 anos depois eu fui convidada a entrar na corrente. E logo após, nos atendimentos que eu vinha como consulente, o próprio guia Manuel Lego Bugibá da Trindade me convidou para mim ajudar ele, né? O pai Manuel Lego, uma vez, ele disse para mim: minha filha, tem gente que pensa que você não desenvolve a sua corrente porque você fica aqui comigo, mas as pessoas estão enganadas. A pessoa cambonar um guia é um meio de desenvolvimento também, porque o desenvolvimento não é só na corrente, né? Eu também desenvolvi a minha espiritualidade nos atendimentos com ele. No candomblé, no topo da hierarquia está o Babalorixá, líder espiritual do terreiro. Em seguida, temos os ogãs e as equedes, que possuem funções únicas no candomblé. Dentro das matrizes de religiões africanas, é necessária essa organização para que a casa flua, que a casa se organize. E dentro da Umbanda, a gente tem essa organização como o pai de santo ou a mãe de santo, né, que é o chefe que é responsável pela casa, é o que cuida ali dos filhos dos médios que ali frequenta. E dentro dessa organização, a gente também tem a mãe pequena e o pai pequeno, que a gente costuma dizer que ali é o braço direito do pai de santo, da mãe de santo, que também está nessa questão de auxiliar, né, toda a dinâmica de dentro de uma casa. A gente tem a mãe de cura, que é a mãe responsável, né, pelas ervas, é a mãe que ensina, né, que ensina ali as instruções para que cada erva, para que aquela erva seja direcionada para algo específico para aquele filho. A gente tem as combona e combonos, que são responsáveis de cuidar ali do guia, por exemplo, o guia-chefe da casa, que cuida ali dos materiais no qual ele utiliza durante a sessão, durante o trabalho que ele vai fazer ali no decorrer das atividades, das sessões que é dentro da casa, das atividades da casa. No candomblé, a gente tem a questão da hierarquia como organização, né, dentro do ilê, da roça. E o nome que a gente se dá quando é pai é Babalorixá e quando é mãe é Ialorixá. Que aí também, dentro dessa organização, tem a Iarquequerê e Babarquequerê, que é como se fosse o pai pequeno e a mãe pequena da casa, que é justamente também para auxiliar ali o pai de santo, a mãe de santo, né, no caso que é o Babalorixá ou Ilorixá, dentro das funções que se refere na roça, dentro de um ilê, dentro das funções do candomblé. Tem o ogã, né, que o ogã ele é responsável ali pelos toques, né, referente ao que se trata quando tem a alimentação dos santos, ele que fica responsável ali de organizar o que se refere a esse ritual. Tem as equedes, né, que nós somos mães, que é responsável desde o pai de santo aos iaôs, aebomes, ali a gente dá todo o apoio, né, dentro de uma função, desde que lavar uma roupa, passar uma roupa, secar um santo, vestir um santo, acompanhar ali dentro dos ruins, né, de cada santo, equede, né? Equede, traduzindo, é a mãe que está ali responsável. Tudo que está relacionado dentro de um ilê, de uma casa. É um cargo de tamanha responsabilidade, né, que é dado a gente quando a gente já nasce. É um cargo de altamente confiança do Babalorixá ou da Ialorixá. Compete a nós a organizar tudo que está relacionado dentro de uma função, da entrada de um iaô, organizar as roupas de santo, secar ali o santinho que está ali na hora do rum, né, da culminância ali da festa. É um cargo que requer muita dedicação.
O Ogã na casa de candomblé, ele é responsável pelas instalações da casa, manutenção de tudo da casa, dos axés, da casa do santo, do barracão. A principal função do Ogã, que é tocar e cantar dentro da sala de candomblé, chamando os santos. Assim, como cada Ogã tem a sua função, tem o seu cargo. Tem um Axogum, tem um Alabê, tem o Tum Alabê, como é meu cargo, que é o braço direito do Alabê, que somos encarregados por toques e canto. Como tem um Axogum, que é o responsável pelo corte na hora do ritual da matança. Como eu tô falando, o Ogã tem vários cargos na casa, do começo da casa até o final, dos axé, das instalações, tudo. A gente, querendo ou não, leva uma animação muito grande para dentro do terreiro, que é onde a gente canta, toca, a gente tira as nossas brincadeiras ali, tudo. A gente canta as cantigas que chamam o encantado, que é o nome chamado para as entidades da Umbanda. Assim como canta para os orixás do candomblé. No Ilê Oyatadê, aprende-se que o templo mais sagrado é construído através de nossas ações cotidianas de amor, fé e caridade, dentro e fora do terreiro. Quando se alimenta quem tem fome, se veste quem tem frio e se consola quem sofre, os filhos de santo da comunidade também praticam a devoção, aquela que transforma não apenas quem recebe, mas principalmente quem oferece. A gente ajuda as pessoas, aconselha, orienta e, ao mesmo tempo, com algumas influências, com algumas práticas, com algumas maneiras que a gente vai desenvolvendo com o decorrer do tempo, ajudando a comunidade e as pessoas que nos procuram. Uma coisa bem interessante que a gente pode observar que sempre quando alguém bate na porta de um terreiro, a gente sempre procura prontamente atender, socorrer, ajudar, botar ali dentro, se precisar de um banho, precisar de uma orientação, de um benzimento, precisar de alguma ajuda, alguma coisa, a gente sempre está ali estendendo. Coisas que a gente, às vezes, se pega a pensar que em alguns outros lugares, alguns outros templos de outros segmentos, geralmente fica muita gente na porta, com aquela mendigância, aquela coisa toda, e muitas vezes são até barrados de adentrar dentro dos outros templos. Mas dentro de um terreiro, tende muito a gente levar essa empatia e esse entendimento de que cada pessoa, cada um, apesar das suas escolhas, mas tem uma situação ali que a gente precisa ter uma empatia. E aí, quando a gente pensa nesse sentido, a gente e começa a expandir para também a parte social, ajudando com alimentação, que é algo que é muito, muito complicado, porque hoje em dia a alimentação está muito cara. E aí a gente pode tentar ajudar as pessoas fazendo um projeto de sopa, que é algo que a gente já faz aqui, distribuição de cesta básica, que a gente vê que as pessoas necessitam, os próprios filhos da casa nos procuram, a gente dá uma forma de ajudar, a gente não tem aquela questão de monopolizar ou de centralizar uma coisa, não, a gente procura sempre trabalhar a partilha, a divisão, economia solidária, que é uma coisa que a gente aprendeu a praticar muito dentro do terreiro, que é profissionalizar, ajudar as pessoas a ter uma geração de renda através de uma prática de estética negra, por exemplo, de um trançado, que também a gente já trabalha a questão da salvaguarda dessa tradição do trançado, do cuidado, da questão da beleza negra, que muitas vezes é esquecido, é tratado como algumas situações de tabu pela sociedade, mas aqui a gente valoriza essa parte e também começa a trabalhar esse lado profissionalizante, ajudando aquelas pessoas que não têm uma profissão, que não têm uma prática, começar a desenvolver nesse sentido. E várias outras maneiras, por exemplo, ajudar sempre aquelas pessoas ali que estão precisando de uma orientação. Se dentro da casa tem uma pessoa formada em direito ou em medicina,
pode, ou enfermagem, pode dar um direcionamento, um conselho na área da saúde, na área de direito, na área da cidadania. A gente sempre está procurando prestar esse tipo de serviço para poder estar orientando o nosso povo, para ficar esclarecido, com mais atenção nesses assuntos que valem muito a pena ser trabalhados e lembrados. E aí a gente trabalha de várias formas a parte social dentro do terreiro. Costumo dizer que cada um que é praticante da religião de matrizes africanas, a gente é uma semente, que ela precisa ser semeada justamente para não deixar o nosso legado, né, morrer. Quando as crianças vêm, é necessário ter essa troca, né, porque elas serão ali no futuro que vai levar esse legado. E a nossa ancestralidade, ela pede muito isso, né, que a oralidade ela é de grande importância dentro de uma casa, que é justamente onde a gente aprende, né, a teoria, a prática, dentro daquilo que nos cabe, né, porque muitas das vezes as pessoas querem pular etapas e não é. O momento certo você vai saber o porquê disso, o para que disso. E é de grande importância essa questão da oralidade mesmo, para ter essa continuidade, né, do axé, da nossa ancestralidade. E olha de Mário, olha de Mário, olha de Mário, nha cara lobijocoló, olha de Mário, nha cara lobijocoló. E olha de Mário, olha de Mário, olha de Mário, nha cara lobijocoló, olha de Mário, nha cara lobijocoló.